O Maduro recebeu uma carta oficial em Comic Sans, Clara, dando parabéns pelas eleições em Comic Sans. O que você acha disso? Adequado, bonito? Sei lá. Da Comic Sans, não do Maduro, né? Uai, a gente enfim, né, a Comic Sans ela é uma fonte que eu imagino que você vai falar, ela tem muitas vantagens, mas definitivamente não acho que é esse o uso em mente que tiveram quando criaram a Comic Sans. E eu acho que o nome dela, Comic, ela ela já introdu Autoexplicativo, né? ela já introduz por que não é uma boa ideia. Antes de mais nada, assim, é isso, assim, né? Vamos falar de uma coisa. Primeiro, da veracidade da carta, tá? Que eu fui vendo em redes sociais, fui procurando, que era meio boa demais para ser verdade, né? Eu vi essa carta na conta do Eixo Político, também vi na página lá do Crazy Ass Moments in Latin Politics, mas eu não encontrei nenhuma fonte oficial que citasse, né? O que me causa uma suspeita muito grande sobre a veracidade do fato. De toda forma, esse fato ele é extremamente plausível, né? Assim, que eu já vi cartaz do Vaticano escrito em papiros lá em 2013, super real, tá? A apresentação científica do bóson de Higgs, não sei se vocês lembram disso, foi em Comic Sans. Eu já vi placa de prédio em Comic Sans em fachada, documentos lindos também, só que não com abusos de design gráfico, tipo a medida provisória do Plano Real. Claro, eu não sei se você lembra, eu já trouxe isso em assuntos de Eu lembro vagamente. é lindo, assim, gente, só imaginem, depois vocês podem tentar pesquisar, mas é uma carta escrita em fonte, assim, serifa, com detalhes em fonte gótica, até aí tudo bem, né, só que essa carta tem como moldura um templo grego formado por 8 unidades de versões distorcidas da bandeira do Brasil, achatadas e esticadas para fazer essa casinha com colunas e escadas ao redor do texto, assim, é um absurdo, mas que existiu de verdade. Então, é interessante essa visão plausível dessa suposta carta do presidente da Guiné Equatorial para o Maduro, apesar de eu não conseguir realmente ali confirmar se de fato aconteceu, eu procurei bastante, enfim. Achei muito doido esse uso em documentos oficiais de design. Bom, eu não vou entrar no mérito, tá, das eleições da Venezuela, que é complexo demais e não é meu foco no assunto, mas sim na carta lá em Comic Sans, que faz a gente lembrar, né, assim, qual que é o problema com a Comic Sans, né? E antes de tudo, Clara, você já usou Comic Sans de forma não irônica? Você consegue lembrar isso, assim? Possivelmente quando eu era adolescente, eu acho, né, eu acho que eu devo ter usado quando eu era criança, quando eu era adolescente. Assim, eu acho que quando a gente é cronicamente online, uma das Aham. coisas que a gente aprende muito rápido é sobre os riscos da Comic Sans, né, tipo, a Comic Sans ela tem muito essa identidade e essa carga na conversa na internet sobre fontes, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi meio cedo, assim, na minha vida, sobre a inadequação de Comic Sans em momentos sérios. Perfeito. Eu lembro aí sobre isso, né, em momentos sérios, eu lembro do meu primeiro trabalho de faculdade em design gráfico, Clara, lá na UENG, na disciplina de processos criativos, que eu ia escrever um texto em Comic Sans. Eu não era a internet não era tão ubíqua assim, né, ela estava em todos os lugares, mas um pouco menos, sei lá. E aí eu não lembro se era um cartaz, um fichamento, o que que era, aí uma colega minha, tipo, quase me xingou, assim, que eu não devia de fazer isso, eu não devia de usar Comic Sans, que era uma ofensa ali. Fiquei muito confuso na época, mas acho ótimo que eu aprendi isso muito cedo ali no primeiro trabalho, né, pelo menos na faculdade. Mas por que que não pode, né? Você já sabe, né, claro, eu acho que tem vídeo lá de 2018 do canal falando a respeito, mas para quem é ouvinte aqui, talvez não conheça, então vai aqui uma micro liçãozinha de design para você. O que que acontece? Tem algo de errado em essência na Comic Sans? A verdade é que não, tá? Ela não é assim tão pior que outras fontes manuscritas, que tentam imitar a escrita da mão humana, né? Ela tem uns probleminhas de kerning, que é espaçamento entre as letras, tem algumas questões também no balanço da forma, mas nada horrível para justificar o tamanho da má fama dessa fonte. Você acha ela feia, Clara? Comic Sans? Não, não, de forma alguma. Pra mim já deu a volta há muito tempo, sabe. Tipo, pra mim ela Ok. é uma fonte extremamente afetiva hoje em dia, assim. Ela me lembra a internet, tempos mais simples, né, de quando as coisas que as coisas eram mais legais, me lembra a internet descentralizada, sabe, me lembra o MSN, em que a gente podia escolher as fontes. Eu usava Comic Sans no MSN, uma Comic Sans verde.
Que Então ótimo. hoje em dia pra mim é uma fonte muito nostálgica, assim, eu não acho ela feia de forma alguma não. E super verdade, né, agora você falando, o lugar que a gente costuma mais ver ela é de forma, claro, autoirônica em memes, né, e às vezes fazendo referência a esse momento específico, né. Legal, Exato. tem essa coisa meio nostálgica. Eu acho ela tolerável até quando encontro aí na selva, só acho ela meio enjoativa mesmo, enquanto forma, né, sei lá, de alguma forma. Mas o que que acontece? A Comic Sans, ela foi criada originalmente lá em 94 pelo Vincent Conner, como uma fonte que foi criada pensando em balões de fala para ser utilizada em personagens, né, como, por exemplo, um cachorrinho meio assistente visual, numa versão do software Microsoft Bob, né, que era uma versão mais infantil e mais amigável do Windows. Esses balões de fala, na época, inclusive, eles eram feitos com Times New Roman, que é uma fonte claramente séria demais para esse papel e mal utilizada nesse caso, inclusive. Olha só que engraçado. E aí, no entanto, a Comic Sans ela acaba não indo para esse software, mas sim sendo incluída como parte do pacote de fontes inicial ali dos principais softwares que a gente reconhece hoje como pacote Office, e aí o Word principalmente no meio dessa mistura. E é aqui que a coisa meio que se espalha, né. Vendo lá fontes, claro, você mexendo no computador, como Times New Roman, Arial e tal, você que estava usando lá, usando o sistema, às vezes queria passar uma coisa ali que não tivesse tanta seriedade, mas que fosse legível, né. E aí aparecia a Comic Sans ali para você. Então você vai lá e escreve um convite de aniversário no computador com a fonte, o que é perfeitamente bonitinho e aceitável, usa no MSN, perfeito caso de uso, é isso aí mesmo. Mas aí o RH da empresa, às vezes vai lá e decide escrever a lista de aniversariantes do mês, ou então um aviso de férias coletivas com Comic Sans, que talvez ainda seja aceitável, né, apesar de serem avisos formais. Mas aí o contrato pode acabar virando em Comic Sans, o obituário, o aviso de morte por choque elétrico, né, com uma caveira do lado, que é uma coisa que existe mesmo, tem isso na internet, e por aí vai. Então, o que que aconteceu? A Comic Sans, ela começou a ser utilizada desenfreadamente e, mais importante, completamente fora do seu contexto, propósito original de uso, e foi esse mau uso que, acabou com ela de certa forma, né, e fala muito sobre esse nosso uso de sistemas e como que eles têm esse impacto, no final das contas, na nossa cultura e forma de comunicar. Você já conhecia essa história, né, Clara, mas fiquei até pensando, assim, já trouxe aqui no podcast, mas tive muita dificuldade de lembrar. Eu lembrei mais ali do vídeo de 2018. Enfim, só 2 defesas rápidas da Comic Sans, tá? Bom uso para dislexia, pode ser um bom uso, porque ela tem formas bem distinguíveis entre letras similares, como P, B, D e Q, então tem essa questão. E também ela começa a ter um revival agora, né, porque com essa tendência do anti-design, meio brutalista, as pessoas começam a usar ali de uma forma autoirônica, interessante, tanto que aparece lá no Instagram, porque muita gente ainda gosta, né, mas é um pouco sobre isso. É isso. Alguma questão, observação? Não, eu uso, né, a do Instagram muito, Uhum. assim, é a fonte que Ok. hoje em dia é a minha fonte de escolha, é a Comic Sans do Instagram, que não é exatamente a Comic Sans, né, ela é uma versão, É. mas sim, é uma referência muito óbvia e muito direta, e eu uso justamente por isso, né, que como a minha principal, né, editoria na internet é redes sociais, né, cultura digital e tudo mais, eu acho que tem tudo a ver, eu gosto muito e eu gosto desse ar nostálgico, né, essa conversa sobre internet, acho que ela tem tudo a ver com o Comic Sans, então eu gosto, assim. E no final das contas, Léo, eu acho que com tudo que você diz, assim, tudo bem que não é talvez a coisa mais apropriada do mundo, mas assim, né, não deixa de ser um contexto em que, parabéns pela pela eleição, não deixa de ser uma coisa meio Lúdico. festiva, né, meio lúdico, né, não é um Aham, momento de por que não? seriedade plena, assim. Até é um momento meio solene, né, mas definitivamente não é o pior caso de todos que você listou de uso Não é o de pior Comic Sans. caso. É, verdade. Tem o carimbo oficial do lado ali na imagem, né, não sei, mas assim, você tem razão. Eu acho engraçadinha ela. Meio feia, mas engraçadinha. E gente, assim, rapidinho, conselho real, tá? Se você vai usar num cenário profissional, se você não souber muito o que que você tá fazendo, por favor, só evita, tá? Que eu acho, eu tenho certeza, na real, que o governo aí da Guiné Equatorial, se eles fizeram a carta, né, e daquele jeito, eles não fizeram de propósito, tá? E ficou meio feio, é isso aí. Então fica essa dica de toda forma.